pessoal, bem-vindo ao vosso canal do YouTube, Zelifa Fakir, e a tu que não é subscrito vai fazendo isso agora e vamos ao tema 2. A África, berço da humanidade, é um continente de uma riqueza cultural sem igual. Suas tradições, línguas e costumes são um verdadeiro tesouro para o mundo. É verdade, mas essa riqueza cultural enfrenta uma ameaça crescente: a perda de valores tradicionais. A modernidade, como um rio que corre para o mar, está transformando o continente a um ritmo acelerado. E essa perda vai além do desaparecimento de costumes antigos. É como perder um pedaço da alma. É uma perda de identidade, de história e de toda a sabedoria que nossos ancestrais lutaram para preservar. Proteger a cultura africana é proteger a alma de um continente. É como proteger a floresta amazônica, um tesouro que precisa ser cuidado. E para isso, precisamos unir forças, governos, instituições. Cada um de nós, como formigas trabalhando juntas, precisamos investir em educação, promover o diálogo entre as culturas e fortalecer o orgulho pela nossa herança africana. Só assim, a África continuará a ser esse farol de diversidade cultural para o mundo, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A globalização e a influência da cultura ocidental são como ondas do mar, moldando a transformação cultural que a África enfrenta hoje. A internet, a mídia internacional, a migração de pessoas e ideias. Tudo isso criou um intercâmbio cultural sem precedentes, como uma grande feira internacional acontecendo dentro de cada lar. É verdade, como um caldeirão de culturas, esse intercâmbio pode ser enriquecedor, mas também apresenta desafios, principalmente para a preservação das culturas tradicionais africanas. É como tentar misturar água e óleo. Às vezes, a difusão de valores ocidentais pode entrar em conflito com os valores tradicionais africanos, que valorizam a comunidade, a espiritualidade e o respeito aos ancestrais, como em um terreiro de candomblé. Essa tensão pode levar a um sentimento de perda cultural, principalmente entre os jovens, que se sentem divididos entre dois mundos. O desafio é como um equilibrista em uma corda bamba. Encontrar o ponto de equilíbrio entre preservar nossa identidade cultural e se adaptar às novas realidades do mundo globalizado. A urbanização acelerada é outro ingrediente nesse caldeirão cultural. As cidades africanas estão crescendo como um bolo de fubá na panela, atraindo pessoas de áreas rurais em busca de melhores oportunidades, como um ímã que atrai metal. É como se as raízes estivessem se soltando da terra. Esse êxodo rural enfraquece os laços com as comunidades de origem e suas tradições. É como se a vida tradicional se tornasse um peixe fora d'água nas grandes cidades. As línguas tradicionais vão perdendo espaço para as línguas oficiais, como o português e o francês. E os costumes ancestrais são substituídos por hábitos urbanos, como se trocássemos um acarajé por um fast food. Mas a urbanização não precisa ser um vilão nessa história, como o carnaval que transforma as ruas em um palco de alegria. As cidades também podem ser espaços de encontro e reinvenção cultural, onde as tradições se misturam e criam algo novo. A perda de valores culturais na África se manifesta de diversas formas, como um camaleão que muda de cor. Um exemplo é a transformação dos rituais tradicionais. Em muitas culturas africanas, os ritos de passagem, como o nascimento, o casamento e a morte, eram eventos comunitários ricos em significado e simbolismo, como um jogo de futebol que reúne a comunidade inteira. Hoje, esses rituais são frequentemente simplificados ou substituídos por práticas ocidentais, como se trocássemos um pagode por um show internacional. Outro exemplo é a mudança na estrutura familiar. A família extensa, tradicionalmente um pilar da sociedade africana, como um baobá que protege e acolhe a todos, vem perdendo espaço para a família nuclear. Cada caso é um caso, como temperar um prato.
A perda cultural se manifesta de maneiras diferentes em cada contexto, exigindo soluções específicas. Sementes de resistência. Esforços para preservar o passado. Apesar dos desafios, a África é como uma capoeira, forte e resiliente. Em resposta à perda de valores tradicionais, surgem movimentos de resistência e revitalização cultural, como flores que brotam no asfalto. Um exemplo dessa resistência é o crescente interesse pela aprendizagem de línguas africanas. Escolas de línguas, aplicativos e programas de rádio estão sendo criados para ensinar idiomas tradicionais, como se estivéssemos tecendo uma colcha de retalhos com a nossa história. Outro exemplo é o uso da arte como ferramenta de preservação cultural, como um canto de capoeira que ecoa pelas ruas. O futuro da memória, um continente em cruzamento cultural. O futuro cultural da África será moldado pela interação entre tradição e modernidade, como um rio que encontra o mar. Se as tendências atuais continuarem, a perda de valores culturais poderá se intensificar, como a erosão que desgasta as rochas. No entanto, também existe a possibilidade de um futuro onde a cultura africana se reinvente, como um ipê que floresce no meio da seca. A chave para esse futuro reside na capacidade da África de valorizar e proteger sua herança cultural, como um guardião que protege um tesouro. Educação, a chave para honrar o passado e moldar o futuro. A educação é como uma ponte que liga o passado ao futuro, e ela tem um papel fundamental na preservação da cultura africana. É preciso integrar a história, a arte, a música e os valores tradicionais africanos nos currículos escolares, como se plantássemos sementes de conhecimento nas mentes dos jovens. Ensinar as crianças sobre suas raízes culturais é essencial para fortalecer sua identidade e autoestima, como um jogador de futebol que veste a camisa da seleção com orgulho. Além da educação formal, é fundamental promover atividades extracurriculares que celebrem a cultura africana, como um festival de música que reúne diferentes ritmos e cores. Professores bem preparados podem inspirar os alunos a valorizar e preservar sua herança cultural, como mestres que passam seus conhecimentos para as novas gerações. Na África, a arte tradicional é um repositório de conhecimento, valores e crenças ancestrais, como um baú de memórias que guarda a nossa história. Narrador principal. É crucial apoiar os artistas africanos contemporâneos que mantêm viva a tradição e a reinventam para o mundo moderno, como um artesão que transforma barro em obras de arte. A promoção da arte africana em âmbito global também é essencial, como levar o sabor da feijoada para o mundo. A internet e as mídias sociais podem ser ferramentas poderosas para conectar pessoas e compartilhar tradições, como uma roda de samba que reúne pessoas de diferentes lugares. Narrador principal. Plataformas online podem criar museus virtuais, bibliotecas digitais e arquivos de música e dança tradicionais, como se digitalizássemos a nossa cultura para que ela nunca se perca. Por outro lado, a tecnologia também pode contribuir para a homogeneização cultural, como se todos os temperos perdessem o sabor e ficassem iguais. É crucial usar a tecnologia de forma consciente e estratégica, como um agricultor que usa novas ferramentas para cultivar a terra, sem esquecer os saberes tradicionais. Governos, instituições culturais, comunidades e indivíduos precisam trabalhar juntos, como uma corrente forte, onde cada elo é importante. Narrador principal. É preciso investir em políticas públicas que promovam a diversidade cultural, como um jardineiro que cuida de um jardim com diferentes espécies de flores. Cada indivíduo também tem um papel a desempenhar na preservação da cultura africana, como um grão de areia que contribui para a formação de uma praia. Aprender sobre a história e as tradições de sua comunidade e apoiar artistas locais são ações poderosas, como sementes que plantamos para o futuro.
Ela sobreviveu a séculos de adversidade e continua a inspirar o mundo com sua beleza, sabedoria e diversidade, como um baobá antigo que resiste ao tempo. Narrador principal. A perda de valores culturais é uma ameaça real, mas não é inevitável, como uma tempestade que pode ser enfrentada com união e força. A preservação da cultura africana não é apenas uma questão de proteger o passado, é um investimento no futuro, como plantar uma árvore que dará frutos para as próximas gerações. É garantir que as futuras gerações de africanos herdem o legado de seus ancestrais e moldem suas próprias identidades culturais, como um rio que segue seu curso, levando consigo a memória e a esperança.